Olá, estamos aqui na nossa sala de aula improvisada para a nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Amanhã, domingo 22 de março, não poderemos estar juntos como Igreja do Senhor no templo, mas isso não significa que não poderemos estudar juntos a Palavra do Senhor. E a lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, ela é muito importante, nos leva a uma reflexão a respeito da Igreja do Senhor. Já há alguns domingos temos estudado sobre isso e temos percebido as dimensões dessa igreja. E hoje eu quero começar a nossa reflexão perguntando como saber se uma igreja ela é verdadeiramente Igreja do Senhor ou não. Em outras palavras, se a igreja ela é verdadeira ou falsa. E para tanto nós vamos precisar pensar e refletir a respeito de algumas questões. A nossa argumentação sempre será bíblica, porque a nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Por isso, se possível, mantenha a sua Bíblia aberta para que possamos juntos estar pensando e refletindo a respeito das Escrituras, do que a palavra diz sobre a igreja. Bom, uma das primeiras coisas que a gente precisa pensar é qual é o fundamento dessa igreja. Hoje nós não precisamos ir muito longe, que em qualquer esquina ou numa quadra é possível encontrar várias igrejas. E muitas vezes são várias denominações. E hoje nós não vamos falar sobre denominação nenhuma, nem hoje, nem em momento algum. Porque o nosso interesse é falar e refletir sobre a Igreja do Senhor. E dar a você subsídios para pensar sobre si mesmo. Porque quando eu falo Igreja do Senhor, eu estou falando sobre cada um de nós. Nós precisamos ter a consciência de que a igreja, ela não é um templo. Eu posso ter um templo muito suntuoso, grande, com todo o conforto, que ele ali não será a igreja. A igreja somos cada um de nós. Essa semana tivemos uma experiência que muito nos fez tristes. Ficamos bastante tristes porque essa semana nós fomos até o templo, até a igreja, para fazer o nosso plantão de atendimento. Seria o dia da reunião de oração, mas como havíamos suspendido todas as atividades por conta do coronavírus, nós fomos lá para dar plantão, eu e o pastor, porque se porventura alguma pessoa da comunidade quisesse uma palavra, ou passasse por ali, solicitasse uma oração, lá estaríamos, a igreja não estaria fechada para atender. E foi assim bastante triste quando olhamos os bancos vazios, as cadeiras vazias, e quando nos percebemos apenas nós dois ali. Porque seria um momento, um dia em que a igreja estaria reunida ali. E mais do que nunca nós percebemos que a igreja somos cada um de nós. A igreja não é a estrutura física. E quando eu chamo você para uma reflexão, eu convido para exatamente isso. Quando eu falo sobre a Igreja de Cristo, eu preciso, para saber se essa igreja, quando ela se autodenomina a Igreja de Cristo, ela precisa ter como fundamento, como Senhor, o próprio Cristo. O Senhor Jesus, ele é o fundamento. A palavra de Deus nos fala que ele é a pedra angular. E que quando ele fala sobre a parábola em Mateus 7:24,
que nós devemos construir a nossa casa sobre a pedra. E em Coríntios e em Efésios, essa pedra é apresentada como sendo o Senhor Jesus, a rocha. É nele que a igreja precisa estar sendo construída. O Senhor Jesus, ele precisa ser o Senhor dessa igreja. A igreja, em alguns momentos, ela é falada, ela é vista como o corpo de Cristo, que tem vários membros, mas cuja cabeça é o Senhor Jesus. Então, a verdadeira igreja, a igreja de Cristo, ela tem como fundamento o Senhor Jesus. Mas como são as pessoas, ou como são os membros, quais são as características dos membros dessa igreja? A igreja de Cristo, ela tem como seus membros as pessoas que um dia, ouvindo o chamado de Jesus, ouviram a sua voz e atenderam. E o reconheceram como Senhor e Salvador. A igreja de Cristo, ela é formada pelos salvos e remidos no sangue de Jesus. A igreja de Cristo é aquela que um dia olhou para a cruz e reconheceu o sacrifício do Senhor Jesus como sendo suficiente para salvá-la, para pagar o preço que o pecado exigia e para lhe dar uma eternidade. Então, a igreja de Cristo é composta, é formada pelas pessoas que reconhecem o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. A igreja de Cristo, ela não é formada por pessoas que convencidas. Muitas vezes encontramos pessoas que são convencidas do seu erro, mas não convertidas. E ser crente não é estar teatralizando, vivendo um personagem. Eu costumo dizer que ser cristão é ser um vir a ser. Hoje eu preciso estar melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu preciso ser como Paulo, que diz que, ele disse uma vez: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas precisam olhar para mim e enxergar em mim o meu Senhor, através dos meus atos e das minhas ações. Então, o crente, aquele que segue o Senhor Jesus, ele precisa ser um vir a ser. Após a conversão, nós começamos o processo da santificação. Na conversão, nós somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E após esse momento, nós começamos esse processo de santificação. É como se subíssemos uma escada, um degrau a cada dia, e essa subida, ela não tem fim, ela só termina no momento em que somos chamados para estarmos com o Senhor Jesus. Então é um processo. Por isso eu digo, ser cristão é ser um vir a ser. É a cada dia procurar viver as verdades do Senhor Jesus. É a cada dia seguir os seus passos. Mas quais são as qualidades dessa igreja? Paulo, ela apresenta a igreja com 3 qualidades essenciais, que é a fé, a esperança e o amor. Tanto a fé, a esperança e o amor têm como valor o valor eterno. Valem uma eternidade. Mas o amor, diferentemente da fé e da esperança, a existência dele, não apenas o valor, mas a existência dele também será eterna. Pedro, quando escreve sobre fé, no primeiro capítulo da sua primeira carta, ele fala sobre a função, o valor e o objetivo da fé. A função da fé
é nos fazer crer no sacrifício do Senhor Jesus. O plano de salvação foi pensado e executado pelo nosso Deus. Mas ficou apenas uma coisa para fazermos. Cabe a nós crer ou não nesse plano de salvação e aceitá-lo. Então, a função da fé nos faz tomar posse desse sacrifício feito na cruz. O valor da fé, como eu disse, é um valor eterno. Nos leva a uma eternidade. É a fé que nos faz enxergar aquilo que os olhos não podem ver. E o objetivo da fé? O objetivo da fé é nos fazer aguardar esse momento em que estaremos diante do nosso Deus. E quando esse objetivo for atingido, a fé deixa de existir, porque já não mais estaremos vendo o que os olhos não podem ver, mas estaremos tomando posse daquilo que o Senhor nos prometeu. A esperança, Paulo também escreve sobre ela como sendo uma das qualidades da igreja. E ele apresenta a esperança como sendo aquilo que move a igreja, porque nós cremos em algo eterno. Mediante a essa situação que estamos vivendo atualmente, a tendência é que as pessoas se desesperem, que já não tem uma perspectiva de futuro. O medo toma conta de todos. Muitos assumem até uma situação de pânico. Mas a esperança no Senhor Jesus nos faz passar por esses vales escuros, pelo vale da sombra da morte, como fala o salmista no Salmo 23, versículo 4. Passamos por ele, não somos culpados, mas temos uma esperança, uma certeza de que ele está conosco. Esse é o diferencial dos crentes. Esse é o diferencial da igreja do Senhor Jesus. Ela tem esperança. E não será um momento como esse, de tantas dificuldades, de tanta dor, que vai nos fazer desesperançar. Independente dessa dor coletiva, também temos as nossas dores pessoais. E mesmo essas dores não nos farão desesperançar, porque a nossa esperança está posta no nosso Senhor. E cremos que Ele venceu a morte e Ele ressuscitou. E isso nos garante uma eternidade, uma vida plena, não apenas nos céus, mas também aqui. O Senhor nos garante uma vida em abundância, apesar das circunstâncias. E o amor, outra qualidade da igreja. E como eu disse, o amor é eterno. O valor dele é eterno, tal como fé e esperança. Mas a existência dele também é eterna. Por quê? Porque o nosso Deus, em sua essência, Ele é o próprio amor. E João, ele escreve sobre isso quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus é algo tão tremendo que não existem palavras que possamos usar para defini-lo. A existência dele é eterna. Quem melhor pôde nos apresentar esse amor e viver esse amor foi o Senhor Jesus. Ele, em todo momento em que esteve aqui cumprindo a sua missão, ele manifestou esse amor através dos seus atos,
através das suas palavras, a forma como ele tratou a humanidade, manifestou em todo momento o amor de Deus. E nós vamos poder viver esse amor em toda a sua plenitude quando estivermos com o nosso Deus. E essa esperança, essa fé, esse amor fazem com que a igreja subsista, tenha subsistido durante todo esse tempo, atravessado todos esses séculos, enfrentado tantas dificuldades, porque ela tem como virtude, ela tem como características e qualidades a fé, a esperança e o amor. Podemos discernir assim qual é a verdadeira igreja do Senhor. Mas como eu disse no início, a igreja do Senhor somos nós, sou eu e você. Diante de tudo que pensamos agora, refletimos, fica a pergunta: que igreja tenho sido? Estou sendo a verdadeira igreja de Cristo? Ou eu estou vivendo um teatro? Ou estou fazendo de conta que sou essa igreja? Que o Senhor esteja a nos abençoar, a nos ajudar a refletir e esteja a aplicar essas verdades em nosso coração, para que possamos, nesses dias tão difíceis, permanecer fiéis, tendo a nossa fé fortalecida, a nossa esperança renovada e nos sentindo aquecidos e envolvidos por esse amor, o grande amor do nosso Deus. Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo abençoado, um final de semana de descanso, e que esteja Ele mesmo a renovar as nossas forças.